Boa noite, irmãos. Agora na sexta-feira, muito embora as gravações foram feitas no mesmo momento, mas este é o complemento daquilo que eu falei ontem, na quinta-feira, e eu volto ao mesmo texto, que é o Salmo de número 50, e eu vou dar sequência ao que deixei registrado para o dia de ontem. Hoje quero ler o verso de número 2 e, em sequência, os demais versos. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajunte os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ontem, no verso de número 1, fiz menção sobre a criação convocada a adorar a Deus. Então, caminhamos um pouco mais. No verso 2, eu vejo a adoração exalta a grandeza de Deus. E o verso diz, desde Sião, que é perfeita em beleza, resplandece. Então, um ponto aqui, o segundo ponto dessa reflexão, é que a adoração, ela tem esse efeito divino, espiritual, abençoador, de exaltar a grandeza de Deus, de exaltar a beleza de Deus, né? Esse salmo, a composição desse salmo, desse verso de número 2, ele nos leva nesse entendimento de que para adorar ao Senhor é preciso que haja também a necessidade de reconhecer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. E a versão que eu tenho aqui, né, fala de Sião como um lugar belo, e ele faz menção, e esta atitude, beleza, perfeita em beleza, significa dizer que é algo completamente perfeito em todos os seus detalhes. Sabe, como crentes em Jesus Cristo, nós podemos tomar esse verso em uma percepção profética para a nossa vida, porque é desta maneira que nos apresentaremos a Deus. Não tem como alguém imaginar que se apresentará a Jesus quando Ele voltar de forma incompleta, a ser completado na volta de Jesus. Não. Nós teremos, portanto, em Cristo Jesus, a plenitude da nossa vida. Por isso, irmãos, nessa sexta-feira que antecede o dia em que estaremos adorando ao Senhor, 12 horas de adoração, é preciso que nós demos mais este passo. Ontem, quinta-feira, demos um passo entendendo que somos criação e devemos adorar. E agora, neste ponto da minha palavra, da minha reflexão com os irmãos, hoje aprendemos também ou compreendemos que temos que exaltar o Senhor, porque a adoração, ela mostra a grandeza de Deus. Mas continuo, a adoração exprime o quanto Deus é resplandecente. A adoração, portanto, exprime o resplendor da glória de Deus. E olha o que diz o verso de número 3. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade.
E eu percebo nisso, associado ao verso de número 2, que termina com resplandecer, eu vejo aqui a expressão do resplendor da glória de Deus, completando o verso de número 2. Então, a adoração tem que exprimir esse resplendor, porque Deus é poderoso. Né? Começa o Salmo dizendo que desde da nascente até o poente, ou seja, desde o resplendor da glória de Deus até o dia em que Jesus voltar, até o poente dessa nossa vivência enquanto aqui na terra, Deus tem que ser adorado. Então temos aqui neste verso, nesse texto, um terceiro motivo para dedicar um tempo amanhã à adoração. Aos irmãos, homens da igreja, ou aqueles que estejam participando, assistindo este momento que estou encaminhando para os irmãos. Vamos adorar o Senhor. E na sequência do que Deus fará no dia de amanhã, vamos também dedicar tempo no domingo à adoração ao Senhor. Me permita caminhar um pouco mais, vem o verso de número 4, diz: Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. E quero fazer algumas colocações aqui. A adoração promove a presença de Deus. Uma associação do verso de número 3 com esse verso de número 4, porque o 3 começa dizendo: o Senhor vem. Os irmãos observam como cada verso vai se associando ao seguinte, né? Então agora o verso 4 associa-se ao verso 3, ou está ligado ao verso 3 na sua mensagem, e diz: a adoração promove a presença de Deus. E diz então o verso: Ele convoca os altos e a terra, a presença de Deus. Né, irmãos? Diante dessa situação toda que vivemos, né, a grande preocupação que temos, o medo muitas vezes, entretanto precisamos entender que há uma promessa de Deus, e quando adoramos, no momento em que nos colocamos diante do Senhor, nós estamos promovendo a presença de Deus. E o que é interessante observar isso, que quando promovemos a presença de Deus, a primeira pessoa a ser abençoada somos nós mesmos. Porque nós estamos invocando o Espírito Santo de Deus que habita em nós, entende? E aí, então, nós mesmos somos abençoados, tratados, cuidados por Deus. Os irmãos, imaginem, em momentos da nossa vida, em atitude de adoração, nós declararmos essa grandiosidade, essa presença de Deus em nossa vida, com as nossas atitudes, declarando que Deus está presente, Deus habita em nós. O salmista diz: Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente na angústia. Queridos irmãos, portanto, vamos viver assim, vamos andar assim, vamos caminhar assim. E encerro lendo os versos 5 e 6. Ajunte os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, olha só. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. A adoração revela o poder e a justiça de Deus. E, por fim, a adoração destaca a nossa fidelidade. Ela revela o poder e a justiça de Deus. E o texto diz, o autor do Salmo diz: olha, Deus está pedindo: reúnam todos aqueles que me são fiéis e que, por intermédio de sacrifícios, se aproximaram de mim, fizeram aliança comigo. Nós fizemos uma aliança com Deus e com a nossa vida diante do Senhor temos mantido essa aliança para a honra e para a glória dEle. Que vivamos isso em nosso viver diário e que sejamos testemunhas reais do Senhor. Amanhã
a partir das 8 horas da manhã, teremos, portanto, 12 horas de adoração. Eu começarei com a abertura, depois teremos de 1 em 1 hora alguma atividade gravada e será transmitida para os irmãos. A partir das 17 horas, teremos atividades presentes ali no templo. 17 horas, adolescentes e jovens. Você que é pai de um adolescente, incentive-o a estar presente. Tomaremos todo cuidado, mas é importante que neste momento seu filho, sua filha, esteja participando de atividades assim, porque será para crescimento e preservação da própria vida dele em Cristo Jesus. A partir das 18 horas, o Ministério de Louvor, e às 19 horas estaremos lá também, mais uma vez, para cantar louvores, adorar o Senhor e concluir às 12 horas uma igreja em movimento. Querido Deus, nos abençoe mais uma vez e agora te agradecemos por essa sexta-feira. Fale ao nosso coração no restante deste dia e que amanhã, bem cedo, ao acordarmos, possamos reconhecer que temos um compromisso com o Senhor e assumirmos o compromisso de, durante o dia, estarmos adorando ao Senhor. Em nome do Senhor, oramos agora e sempre. Amém.